Uma eleição que movimenta muito o tabuleiro do clube. Movimenta também o futuro, tanto da Gávea quanto do Ninho do Urubu. O futuro de Felipe Luiz, o contrato milionário de Gabigol. Tudo depende do que sair da urna no dia 9 de dezembro, aqui mesmo, na sede social. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. É sempre bom poder ter você por aqui acompanhando as principais notícias do Mengão, né? O assunto não é outro, o assunto é Gabigol, pessoal. Pois é, né? Tudo indica que o Flamengo vai renovar com o Gabigol, né? Questão de tempo aí, se vai ser 2 anos, se vai ser 3 anos. Principalmente, né? Gabigol tá deixando para os próximos dirigentes, né? Presidente e também diretor de futebol, né? Até porque não assinou nenhum pré-contrato e ele quer ficar no Flamengo, né? Inclusive, Marcos Braz voltou atrás, né? E disse que é um casamento que ninguém quer se separar, né? E ele vê a chegada de Felipe Luiz como novos ares, né? Novas oportunidades para Gabigol. Sem sombra de dúvida, eu acho que todo mundo sabia que Tite não ia dar oportunidade a Gabigol, né? E tem raiva de Gabigol. Não levou para a Copa do Mundo ele jogando o melhor futebol aqui no Brasil. O Flamengo não foi diferente, né? Colocou no banco, não colocou o cara para jogar. E quem perde? Nação flamenguista, né? Felipe Luiz chegou, bateu no peito e disse: esse é o meu atacante. Esse é meu atacante do Mundial. Assim eu assino, né? E o Flamengo assinou, né? Deu a palavra. E agora o Flamengo vai sim renovar com o Gabigol. A mídia de todo o Brasil discute esse tema. Já vamos trazer um corte aqui. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Canal ESPN Brasil, o link na descrição. Vamos ver o que é que eles falam sobre esse tema. Final do vídeo, eu deixo a minha opinião, nação. Vamos lá. Tudo bem, tá aí muitos bastidores do Flamengo nessa data FIFA. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas. Falamos muito de seleção brasileira com o Pedro Ivo e também com o Mendel, mas ainda não chegamos aos nossos comentaristas aqui no estúdio. Boa noite, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Calçade, Eduardo, Elias, e uma boa noite a todos e todas. Calça, sempre uma alegria te ter neste Sport Center. Boa noite para você. Boa noite. E aí eu já começo pegando essa fala do Braz, quando ele fala, a gente tá brigado, mas ninguém quer se separar. A impressão que eu tenho é que ninguém quer ser o que dá a iniciativa ali para começar essa separação de fato. Mas eu não tenho tanta certeza se eles estão felizes ou se as coisas mudaram completamente, não. Marcelo, boa noite a todos. Boa noite. É uma situação onde a gente tem que tomar algum cuidado, né? E o Flamengo também, torcedor rubro-negro, porque assim, as histórias ela não está resolvida. Era uma história com o Tite, agora é outra. Vem uma eleição aí com uma disputa, presidência, uma disputa forte pela presidência no Flamengo. E o Gabigol não é que ele é um personagem que vai decidir a eleição, mas é bom tomar algum cuidado, né? É sempre um jogador muito simpático à torcida. Por tudo que aconteceu, ficou muito claro que ele não quer sair do Flamengo. Ele poderia ter assinado um pré-contrato com outros clubes, Palmeiras, por exemplo, poderia ter se acertado com o Corinthians, e isso não aconteceu. Então o Gabigol quer o Flamengo. Agora, é uma questão de números também. O que existe no ambiente é um alívio porque o Tite deixou, ele não era simpático, não havia ali naquela relação uma relação bacana. Então era o Gabigol ali, caidão no canto dele. Tanto que o Davi Luiz é muito claro em dizer que o Gabigol precisa recuperar a sua forma, a sua melhor forma. Num ano que foi muito difícil para ele. Não foi talvez o pior ano da carreira do Gabigol. Então, tem muita coisa para acontecer para a gente chegar nesse ponto de tudo é alegria, tá tudo certo, resolvido. Porque a parte final são os números. A pedida do Gabigol, porque o Gabigol tinha um acerto, depois o acerto deixou de valer, o Flamengo muda de ideia, o Gabigol começa a ouvir o mercado, agora é sentar e conversar outra vez e acertar os números. Se ele topa, certamente não é por um ano de contrato. Que era o que o Flamengo queria. Ele não está buscando isso. Queria 2. Ele está buscando algo mais. Então é preciso esperar um pouquinho
provável. Esse acerto pode até ficar para o próximo presidente. Agora, o Gabigol já melhorou com o Felipe Luiz, né? Mas são 2 jogos, não dá para falar, olha como mudou, né? Eu fico até pensando como a torcida olharia esse cenário se ele tivesse marcado aquele gol de letra. Que aí falaram, nossa, olha o Gabigol, tá voando agora. Mas, na sua visão, André, o que fez o Marcos Braz mudar tão radicalmente o discurso? Porque o Gabigol parecia mesmo carta fora do baralho. Edu, eu não vou me deixar levar por mais uma declaração do Marcos Braz a respeito desse assunto, porque se a gente recuperar aí as outras, a gente vai ver que ele está apenas revelando posturas. A última, publicamente, a última vez que ele falou sobre esse assunto, o que ele disse foi, não é impossível, mas é improvável. E o tom de voz era outro, ele não estava sorrindo, ele estava com a cara fechada, preocupado. Foi numa zona mista após uma partida do Flamengo, eu não me recordo exatamente qual. Então é isso, não é impossível, mas é improvável. Naquele momento, o Tite era o técnico, o Gabriel era um jogador com o qual a comissão técnica não contava para a primeira opção, porque o titular era o Pedro. Depois nós vimos no final do período do Tite no Flamengo que também não era a segunda opção, talvez nem a terceira ele fosse. Porque Carlinhos jogou, Bruno Henrique jogou improvisado na função de atacante centralizado, com as características que ele tem. Então, trocou a comissão técnica, chegou o Felipe Luiz, que é ex-companheiro do Gabriel, né, da chamada classe de 2019. Alguém que, ao assumir o cargo, naturalmente vai apresentar mudanças. O grupo de jogadores vai entender isso como algo que faz parte do futebol. Seria muito estranho se o Felipe Luiz chegasse e nos 2 primeiros jogos, contra o Corinthians e contra o Bahia, ele escalasse o mesmo Flamengo que vinha jogando, rigorosamente com os mesmos jogadores, e o Gabriel sentado lá no banco. Ninguém ia entender o que estava acontecendo e seria um direito dele. Mas as coisas mudaram muito, o ambiente mudou, as oportunidades mudaram de receptor, alguém não está muito satisfeito, o futebol é assim. E o dinamismo do jogo de futebol, que é sempre lembrado por técnicos e jogadores, faz com que, no final de temporada, o Gabriel possa ser decisivo na volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, se o Flamengo passar eventualmente nas finais, decisivo nas partidas restantes do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo passou a olhá-las de uma outra forma. O Felipe Luiz precisa mostrar o seu trabalho, precisa encaixar o seu time, os jogadores precisam entender e executar aquilo que ele pede. Então não dá para levar o Campeonato Brasileiro naquela vamos ver o que acontece, vamos fazer o nosso melhor da boca para fora. O Flamengo tem que fazer agora, com um novo time, um novo desenho, com novas ideias, o melhor que pode. Mas a grande oportunidade mesmo, não só para o Gabriel, né, mas para o Flamengo como time de futebol, para o Felipe Luiz como treinador agora, é a Copa do Brasil. E esse é um jogador que a torcida tem como ídolo, mesmo que ele tenha feito as 2 últimas temporadas, né, 23 e 24, não estiveram no nível que se esperava, acho que ele concorda com isso, mas ele tem a característica de um jogador decisivo e ele pode fazer isso de novo, ele pode reforçar essa lembrança na memória do torcedor nas partidas importantes do final do ano, em especial na Copa do Brasil. E olha, o Zico, em entrevista, ele falou sobre essa reviravolta que pode acontecer do Gabigol permanecer no Flamengo. Vamos ouvir e a gente já comenta. Eu acho que a camisa é o que menos importa. O que importa é ele jogar e ter uma continuidade de jogos por tudo que ele fez no Flamengo. Não, mas o treinador, o problema dele, acho que era só com o Tite, né? E do Tite com ele e ele com o Tite. Então, eu acho que foi muito chato aquilo que aconteceu no caminhão, da maneira como ele falou a respeito do treinador da seleção brasileira. Então, aquilo ali também você tem que se colocar no lado do... A camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é o que eu acho que isso não significa nada. Tá. Porque você cansa de ver jogadores aí de outros times com a camisa do Flamengo. Se for do Zico, então. E você não vê, alguém falou alguma coisa do Vinícius Júnior quando estava ele jogando no Real Madrid, ele estava torcendo no Maracanã com a camisa do Flamengo? Daquele centroavante da Alemanha,
que botou a camisa do Flamengo para poder a torcida do Flamengo apoiar a Alemanha na Copa do Mundo? 2010. O português lá que joga no Milan com a camisa do Flamengo. Então, sabe, eu acho que aquele momento era o momento do Gabigol, não era legal. Se ele estivesse fazendo gol, botasse camisa dada qualquer uma, não tem problema. Eu tenho digamos assim, maior respeito pelos times com quem eu joguei. Já vesti camisa do Vasco, do Fluminense, não fez problema nenhum. Entendeu? O importante é o que você está fazendo com o Flamengo. É verdade. Não vejo isso. A camisa é o que menos importa. Só acho que se ele tivesse uma super temporada e fazendo gols com a camisa do Flamengo, ele não teria colocado a camisa do Corinthians. Só acho também. Mas eu acho que essa história de jogadores que jogam na Europa usar camisa de times brasileiros também é uma outra história muito diferente de um jogador do Flamengo usar uma camisa do Corinthians ou um jogador do São Paulo, por exemplo, usar uma camisa do Palmeiras. Como só para aconteceu. Exatamente, para lembrar a Arboleda. Ô Calçade, eu queria falar sobre uma frase, uma parte dessa entrevista aí do Zico, que ele fala: o problema do Gabigol era o Tite. Era o único problema do Gabigol, o Tite? Não, o Gabigol teve muitos problemas ao longo do ano, né? E ainda existem problemas que não estão resolvidos. O caso lá dele que foi parar na Corte Arbitral do Esporte, né, do doping. Não é que ele tenha se dopado, mas no processo, né, da comissão antidopagem, na visita ao Flamengo, ele não se comportou da maneira como deveria, e isso foi relatado. Então, né, ele não estava, tudo ganha uma outra proporção. A camisa do Corinthians, os problemas. Mas vamos ver. São 2 partidas do Felipe Luiz e a expectativa é que tudo com 2 jogos seja resolvido. O problema do Gabigol está resolvido. O problema do Flamengo também. O Flamengo tem questões aí muito sérias para resolver. Vai ter uma troca de comando. Vamos ver o próximo comando, o que pensa a respeito de Felipe Luiz, do novo treinador, de Gabigol. Você não sabe quem vem. Pois é, a gente viu o Braz falando, a gente não sabe se o Braz estará ano que vem. O Braz está fora, né? E foi rejeitado pela torcida nas urnas também. Ele teve 40 mil votos em 2020 para vereador, teve 8 mil agora. Então você vê que o torcedor, o Flamengo, se aproveita a maré boa, mas na hora que a maré está fraca, você vai junto. Então, eu acho que o caso do Gabigol ainda é um caso distante de ser resolvido, pelo momento do Flamengo. Não, se fosse tem mais um ano do Landim. Bom, o Landim pode resolver agora. Não tem esse ano do Landim, né? O Landim pode fazer parte de uma nova diretoria. Por mais uma temporada, né? Até 25? Até final de 25? Então, sim, vamos aguardar. Agora, ele é um jogador importante. Você não encontra jogadores à disposição no mercado como o Gabigol. É preciso entender que ele sempre tem alguma coisinha que ele acaba criando. Sempre tem. O Pedro está machucado. O Pedro está machucado. Então, o Felipe Luiz vai precisar dele. O Pedro machucado, talvez o Flamengo vá ao mercado. Sim. Né? Essa situação de, como chamam, free agent, ou contrato por acabar, que o cara vai ficar dono dos direitos federativos no final do ano, para o sujeito é muito bom. No caso dele, pode ser espetacular. Eu digo, pensando só do ponto de vista da grana, econômico. Um jogador deste nível, livre no mercado, não é que esse tipo de jogador, quando está livre, aquele dinheiro da transferência acaba virando salário. Não integralmente, mas parte dele vira um bônus, vira uma premiação, luvas, porque ele está livre. Então, quem pagaria, vamos supor, 20 milhões de euros para contratar o Gabigol, não vai gastar 20 milhões de euros, mas ele pode levar 3. O chamado, entendeu? Outra só coisa. 3, né? Poxa, para o jogador pode ser benéfico. Aí o Memphis Depay, que mesmo assim, você veja, então, para mim está muito claro sempre o desejo dele de permanecer no Flamengo, apesar dessa possibilidade de estar livre no mercado e fazer uma negociação fantástica. Ele que você não vai ver o Gabigol jogando na Europa num time de ponta. Essa possibilidade não existe mais. Ele teve 2 oportunidades e voltou. Então é o seguinte, quer organizar a vida, é aqui. As pessoas no Flamengo, eu falo do grupo de pessoas que fazem parte aí da administração do futebol, adorariam poder considerar uma negociação com o futebol do exterior. Porque daí não é necessário pensar no dia em que o Gabriel fizer um gol no Flamengo.
Porque o dirigente que toma essa decisão, ele tem que levar em consideração duas coisas. Como o time vai ficar sem o Gabriel e o que vai acontecer com o Gabriel jogando em outro clube brasileiro. E o Gabriel não vai jogar num clube que não seja um rival, que não seja um candidato, que não tenha aspirações. Não já imaginaram o Gabriel fazendo um gol no Flamengo? Gabriel reforçando um A torcida vai lembrar de quem tomou a decisão de não renovar o contrato dele. Então, por isso que fica esse jogo de posturas de um lado para o outro, até do Gabriel. A gente estava no ar aqui também, numa noite de jogo do Flamengo, em que o Gabriel, na zona mista, chegou, ele falou a frase, porque eu decidi ir embora. Sim, ele disse isso. É um absoluto direito mesmo posturas dele. do Braz. Só que as coisas mudam. Nesse sentido. As coisas mudam. Mudam em todos os lugares. Quando muda a chefia, o dia passa a ser... O dia pode ter nascido cinza, que o cara acorda de manhã e na rua, na frente da casa dele, tem um tapete de rosas. Futebol é dinâmico como o clima de São Paulo. E ele flutua. Que hoje estava 35 graus, aí de repente está 18. Né? Como diria Nicola Rattiop, futebol é momento. Ex-diretor do Palmeiras, era o mantra de Nicola Rattiop. O Pascoal teve muito contato, quem cobriu o Palmeiras. Nação flamenguista, para aqueles que achavam que Gabigol ia deixar o Flamengo, ia sair do Flamengo, né? Inclusive, né, os diretores de futebol do Flamengo, né? Marcos Braz já achava isso. Gabigol já achava isso, né? Já tinha feito algumas coisas, né, que deixaram ali a entender que ele queria sair do Flamengo, né? Como vestir camisa do Corinthians. Em zona mista, ele dizia que teria decidido sair do Flamengo, né? E o torcedor do Flamengo até entendia naquele certo momento, né? Por quê? Gabigol não vivia uma boa fase. O treinador que chegava claramente não gostava dele, não colocava para jogar. E o cara que é alto nível, o cara que ele sabe que pode render em alto nível, estaria disposto a deixar o Flamengo, né? Clube onde ele é ídolo, onde a torcida gosta, a torcida ama. Clube onde ele teve suas maiores conquistas, se tornou Gabigol o que é Gabigol hoje por causa do Flamengo. Mas o Flamengo também tem que reconhecer que ganhou títulos por causa de Gabigol, né? Aí agora chegam as informações aí que tudo teve reviravolta no caso, né? Felipe Luiz chegou, assinou um contrato até o final de 2005, bateu no peito e disse que seu atacante vai ser Gabigol. E agora? Renova ou não renova, né? O discurso já mudou. Aquele discurso de despedida mudou, né? Agora é reconciliação. Agora é de uma possível renegociação, né? E no início o Gabigol queria 3 ou era 4 anos de contrato, né? O Flamengo já tem um na mesa para ele. Talvez possa pintar 2 ou até mesmo 3 anos de contrato para Gabigol, né? Vale ressaltar aqui que caso o Gabigol vá embora, de qualquer forma, o Flamengo vai ter que ir atrás de um atacante de peso, um atacante de ponta, para jogar o Mundial de Clubes, né? Pedro só volta depois do Mundial. Então aí é mais um ponto a favor de Gabigol, né? Por que você deixar um jogador de ponta, jogador que é decisivo, já provou isso, né? Jogador que se identifica com a torcida gosta, ele gosta do Flamengo. Por que você deixar um jogador desse ir embora e ir atrás de um ponto de interrogação no mercado, né? Não sabe se dá certo, né? No primeiro e outro, pessoal. Você deixa aí um ídolo, traz um cara que é uma dúvida, o cara já chega sob pressão, a torcida vai cobrar. Primeiro gol perdido, a torcida pega no pé dele. Então acho que, apesar da burrice que fizeram aí de trazer Tite, pra mim foi uma burrice, né? Acho que pra todo mundo. Você trazer um treinador que tem problema no elenco pra dirigir o elenco do Flamengo é burrice. É burrice. Então já teve a burrice de fazer isso, né? Então eu espero que ele não tenha a burrice de liberar um jogador desse e trazer um cara pra ser queimado do Flamengo, né? Porque se ele não for bem nos primeiros jogos, ele vai ser queimado. A torcida não vai ter paciência, vai sobrar pra ele, né? Já imaginou o Flamengo libera Gabigol, aí o Flamengo vai no mercado, traz, vamos citar um jogador, Benedetto. Benedetto joga um jogo mal, joga 2, no terceiro perde gol, a torcida já cai em cima, pessoal. Já vai cair em cima. A cobrança já vai ser gigantesca, né? Então eu acho que os caras
claro, eles são irresponsáveis ao extremo, não tem planejamento de futebol, eles não têm um estudo, uma filosofia de futebol, até porque foram no mercado e trouxeram o treinador que tem problema no Flamengo. Se tá saindo um treinador que tem problema, que era Sampaoli, tinha problema no elenco, aí você vai e traz outro com problema, né? Isso aí é burrice, pra mim é burrice. E Gabigol, eu tenho quase certeza que eles não vão vacilar mais uma vez, né? Não vão dar essa bobeira de deixar Gabigol ir, né? E principalmente, pessoal, Gabigol quer o Flamengo. Gabigol até agora não assinou nenhum pré-contrato, deixou bem claro, né? Em algumas zona mista aí ele chegou a dizer que tinha decidido sair, mas por quê? Por Tite, né? O problema dele era com Tite, né? Justamente, né? Não foi bem, ok, é um ponto, né? Errou. Todo mundo sabe dos erros de Gabigol, né? Mas também não adianta aqui a gente querer passar o pano e esconder o que ele já fez pelo Flamengo, pessoal. 2 Libertadores, 2 Brasileirão, a Copa do Brasil, Recopa, Supercopa e Campeonato Carioca, que eu não conto, né? Sempre tô dizendo aqui, né? E os torcedores do Flamengo são esquecidos, alguns, né? Mas eu acho que Gabigol fica ou até o final de 2026 ou até o final de 2027. A negociação vai ser totalmente diferente agora. Talvez ele pediu valores absurdos justamente para querer sair do Flamengo, né? É porque ele sabia que o treinador era Tite. Agora, com Felipe Luiz, ele sabe que vai ter oportunidade, sabe que vai jogar e sabe que vai ser destaque. Pode ser 2 anos de contrato, 3 anos, né? A autoestima do cara voltou. Ele vai voltar a fazer gol, pessoal, vai voltar a jogar. Não vai ter um treinador que não escale, né? Escale, prefira Carlinhos do que ele. Isso aí, eu acho que foi até uma falta de respeito com o jogador, né? Mas, Tite quem pediu o Carlinhos, né? Acho que ele deveria levar mais ele, Carlinhos, né? Nada contra o jogador, pessoal. Mas infelizmente, Carlinhos não tem o nível do Flamengo. Não serve nem pra limpar a chuteira de Gabigol, né? Tenho pena daqueles que achavam que Carlinhos era jogadorzão, né? Mas fazer o que, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.